de ser divulgada aqui algumas informações que, no meu entendimento, eu acho que vocês também vão pensar da mesma forma após ter acesso às informações, que são as piores notícias possíveis para o Lula da Silva e para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Realmente pancada gigante, tá, gente? Que atingiu em cheio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa informação atualizadíssima para todos vocês. Na verdade, principalmente com relação ao Lula, gente, tá? As notícias que foram divulgadas aqui há poucos instantes, Lula tem vários motivos para não conseguir dormir aqui essa noite, gente, tá? Vou trazer tudo bem atualizado, só por favor não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Convido vocês a fazer parte aqui da nossa família. Gente, sem enrolação, direto para informação na tela, informação urgentíssima e gravíssima, gente, tá? Dentro da Globo, gente, tá? Matéria falando sobre a USAID, aquela estrutura das trevas que estava sendo utilizada pela esquerda, pelo Joe Biden, para perseguir, derrubar a direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, segundo o Eduardo Bolsonaro. Sim, gente, acabou de sair uma matéria na Globo, gente, dentro da Globo, tá? Isso aqui é algo raríssimo que a gente vai assistir. Dentro da Globo, novas revelações sobre a USAID ali nos Estados Unidos, né? Desse esquema que o Donald Trump e o Elon Musk desmantelou e explodiu para o mundo inteiro. Gente, se saiu agora na Globo é porque a situação é muito, mas muito pior do que a gente imagina. Assistam com muita atenção, vejam só. Essa reportagem do Financial Times diz que o fato de a eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral, e a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, de não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive publicamente no ano eleitoral. Resumindo aqui, gente, tá? Um jornal dos Estados Unidos, um jornal americano, se debruçando em toda essa questão que está sendo desmantelada, né? Está sendo revelada não só para o Brasil, para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Um jornal, tá, de grande repercussão nos Estados Unidos e no mundo inteiro se debruçou sobre essa questão da USAID, envolvendo, né, USAID e tudo que ela estava financiando pelo mundo afora com toda essa questão. Então, essa matéria, para ela aparecer dentro da Globo, gente, tá? Para eles começarem a falar sobre essa questão, porque até então, essas mídias de esquerda, principalmente dentro da Globo, quase não se falava sobre o assunto. Mas agora, dentro da Globo, uma matéria trazendo muitas revelações, novas revelações, de um jornal, né, americano falando sobre toda essa questão que está envolvendo aí essa USAID, e o Elon Musk e o Donald Trump também cobrando, né, as investigações do que pode surgir aí a partir dessas denúncias que vem surgindo a partir da USAID, né, uma estrutura que estava sendo, segundo o governo americano, o atual governo americano, uma estrutura que estava sendo utilizada de forma subliminar para perseguir e derrubar oposição, né, mundo afora. Tanto é que o próprio Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, correndo atrás de informações sobre toda essa questão. Eu só digo uma coisa para vocês, gente, se começou a aparecer dentro da Globo, é porque eles estão desesperados, gente, tá? Vamos aguardar, porque isso aqui, como o próprio Alexandre Pitoli disse, né, é só a pontinha do iceberg, muita coisa vai explodir depois dessa denúncia feita aí dentro do governo do Donald Trump. Próxima informação na tela, gente, um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje, para vocês verem, gente, tá?
é a humilhação que anda a credibilidade do judiciário brasileiro. Vejam só, presidente do STJ, Herman Benjamin, faz um alerta. Não é possível um tribunal com 33 ministros, mas mesmo que tivesse 100, 200, 300, proferir 700 mil decisões, gente, é um tapa na cara da sociedade. E o pior, gente, porque aqui ele não divulgou os números, mas tem números estratosféricos de julgamentos que estão sendo feitos dentro do STF que na matemática é praticamente impossível de acontecer. Mas essa é a justiça brasileira. Assistam, gente, tá? E o pior, tá? O presidente do STJ disse isso aqui, ó. Trouxe essa denúncia gravíssima, né, com relação ao judiciário brasileiro, dentro e na cara dos militantes de esquerda da Globo News. Vejam só. Não é possível um tribunal com 33 ministros, mas mesmo que tivesse 100, 200, 300, proferir 700 mil decisões. É uma ilusão de justiça. E eu acho que a população brasileira merece, não é ilusão de justiça, é justiça verdadeira. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa na rua, você gostaria que o seu processo, de qualquer natureza, direito de família, criminal, civil, salário, fosse julgado por um juiz em 4 minutos e meio? Isso é uma contradição à própria expectativa do que é ser um juiz. O juiz precisa de tempo para pensar, para analisar e, finalmente, para julgar. Daí que eu publiquei os números muito mais como um alerta de que o STJ está praticamente inviabilizado hoje. 700 mil decisões, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Denúncia gravíssima, né, gente? Foi tão alarmante que ele chegou a publicar isso, gente. Então, o presidente do STJ, o Herman Benjamin, ele fez uma publicação fazendo um alerta gigante do escárnio que está acontecendo no judiciário brasileiro. Ou seja, um juiz pega um processo e em 4 minutos ele pega e toma a sua decisão. Como isso é possível, gente? Como que um juiz vai ler um processo inteiro, que são páginas, páginas e páginas, processos gigantes? Como que ele vai ler e julgar um processo de páginas, páginas e páginas, que tem que ser discutido em dias? Como que ele faz isso em 4 minutos? Dá para confiar no judiciário brasileiro depois dessa denúncia de um presidente do STJ? Isso não é denúncia de qualquer advogado. Não é denúncia de qualquer advogado simples por aí. Essa é uma denúncia feita por um presidente do STJ. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Inclusive, outro dia eu vi um jornalista fazendo a mesma denúncia do que está acontecendo na rapidez do julgamento dos processos dentro do STF. A quantidade, tá, de decisões proferidas pelos ministros em um tão curto espaço de tempo, que na matemática seria praticamente impossível. É um escárnio, né, gente? Agora vocês estão entendendo por que é que muitas pessoas ficam desesperadas quando os processos dela vai parar no STJ, vai parar no STF, porque será mesmo que o julgamento vai ser justo como esse aqui? Quem caiu aqui nessas decisões? Nossa, o juiz pegou o processo e em 4 minutos já tomou a decisão. Meu Deus, eu não gostaria de ter um processo meu, por exemplo, julgado dessa forma. Eu acho que, no mínimo, né, gente, deveria ser analisado com cautela. É o mínimo, né, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O que é que vocês acharam? E o pior, né? O presidente do STJ disse isso aqui, ó, na frente, na cara dos militantes aqui. Ó, principalmente esse aqui, ó. Grande militante de esquerda. Dessas que vai aquecer o seu coração e renovar suas esperanças, então senta aí, porque um senador americano, ele cobrou a nossa PGR, Procuradoria-Geral da República, a respeito das denúncias de censura e de violações de direitos humanos que acontecem aqui no Brasil, e ele alertou: a falta de ação da PGR pode fazer o Brasil ser punido. Gente, as coisas estão acontecendo aqui num ritmo alucinado, muito rápido. E mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês um desdobramento novo da luta da direita brasileira por apoio internacional contra a censura, contra os abusos judiciais que a gente tem sofrido aqui no Brasil a partir da atuação do STF e do ministro Alexandre de Moraes. Já que o Senado não age, a salvação, a ajuda pode vir de fora.
Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar duas coisas. Em primeiro lugar, o que foi que esse senador americano escreveu para a PGR, e olha gente, são palavras muito duras, muito contundentes, você vai ler com os seus próprios olhos. E em segundo lugar, eu vou te explicar qual que é o significado por trás desses movimentos internacionais. E por que isso é um sinal de algo maior que está acontecendo por trás dos panos. Então não sai daí, porque eu tenho certeza de que você vai curtir essa análise, que ela vai aquecer o seu coração e vai renovar suas esperanças. Leia aqui comigo então essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Acompanha aí. Senador dos Estados Unidos cobra Gonê sobre denúncias de censura e alerta para risco de sanção, de punição. Tá aí o senador, gente. Senador dos Estados Unidos por Oklahoma, republicano Shane David Jett. E o Shane Jett, do estado de Oklahoma, como vocês viram, ele enviou uma carta então para o PGR brasileiro, Paulo Gonê, questionando sobre as eventuais medidas tomadas pelo Ministério Público Federal em relação a essa onda de denúncias sobre violações de direitos que são garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e pelas leis brasileiras. Em bom português, ele está dizendo, olha, Gonê, o que você está fazendo? O Ministério Público tem o papel de proteger direitos fundamentais e o que você está fazendo? Diante da sua omissão, o Brasil pode ser punido, porque não são simplesmente direitos fundamentais de dentro do Brasil. Eles são previstos em convenções, em tratados internacionais de que o Brasil é parte e de que os Estados Unidos são parte. Bora então aqui, vamos ler diretamente o tweet que esse senador fez, em que ele publicou a carta enviada por ele pro Gonê. Olha aqui comigo o que foi que ele escreveu. Olha aí. Enviei uma carta endereçada ao PGR do Brasil, Paulo Gonê Branco, MPF PGR. As notícias vindas do Brasil são preocupantes, especialmente os relatos de advogados e jornalistas sobre violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras. Eu destaquei as denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, para analisar a situação da liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil. Você sabe o que é isso? É essa visita do Pedro Vaca que veio ao Brasil a partir do último domingo e que está ouvindo todas as pessoas que foram abusadas. O Ministério Público Federal possui como missão institucional defender a ordem jurídica. Está na nossa Constituição. Defender o regime democrático, defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme está previsto na Constituição brasileira e na Lei Complementar 7593. Por isso, diz aqui o senador, solicitei esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo PGR e pela MPF para combater as ilegalidades noticiadas pela imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de punições e sanções americanas com o projeto de lei No Censors on Our Shores Act, ou seja, nada de censores dentro das nossas costas. É um projeto de lei que, se transformar em lei, se transformar em um act, ele vai permitir a punição de desvios e abusos contra a liberdade de expressão, a censura que acontece aqui no Brasil. É isso aí, gente. Olha só, que dureza, né? Que palavras duras, que contundência. E aqui nesse último parágrafo aí é que a coisa ficou séria. Ele falou expressamente da possibilidade de punições americanas caso essas violações a direitos humanos dos brasileiros não sejam enfrentadas pela PGR, que tem, como ele disse, com uma missão constitucional e institucional, a defesa da ordem jurídica. Ou seja, a PGR devia atuar sim contra a censura e contra os abusos judiciais. E ele fala de um projeto que vai poder permitir as punições do Brasil. E que projeto é esse aí, Deltan, que você mencionou? É um projeto de lei que foi apresentado pela deputada republicana Maria Elvira Salazar. Lembra dela? Você já deve ter lembrado do som do nome dela. É aquela mesma que viralizou segurando uma foto do ministro Alexandre de Moraes. Lembra que ela segurou uma foto do ministro Alexandre de Moraes? E esse projeto que foi apresentado por ela prevê que autoridades estrangeiras que violem direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos sejam alvo de punições e tenham seus vistos cancelados e seus bens bloqueados nos Estados Unidos. E vamos lembrar que as ordens do ministro Alexandre de Moraes atingiu vários norte-americanos, não só a empresa X, não só a Elon Musk, mas várias pessoas que têm lá cidadania americana, tá? Então, essa lei ela foi apresentada ano passado e agora ela foi reapresentada novamente no Congresso nessa semana por conta da nova legislatura, porque mudou a legislatura, a gente tem uma maioria conservadora dos republicanos que apoiam o Musk, que apoiam o próprio presidente Donald Trump, então tem uma forte aí, possibilidade dessa legislação nova ser aprovada. E aí, o que você me diz? Você curtiu aí o recado do senador Shane Jett? Então curte o vídeo com força e bora aqui para a segunda parte do vídeo, que é a parte mais importante. Por que esse movimento que a gente está falando é um sinal de algo maior acontecendo por baixo dos panos? É simples, gente. Essa carta do senador sozinha, isoladamente, ela não muda a nossa situação atual. O PGR poderia simplesmente ignorar, fazer de conta que ele não viu. Mas essa carta ela é um sintoma de uma mobilização que já está acontecendo nos Estados Unidos em prol da liberdade aqui no Brasil. Me diz aí, quantas vezes na sua vida você já viu um senador americano se metendo não só nos assuntos de outro país, mas especificamente na atividade jurisdicional de outro país?
e cobrando a PGR daquele país a tomar atitudes diante de ilegalidades. Gente, quase nunca. Isso é raríssimo. A relação entre estados diferentes é algo delicadíssimo, porque envolve soberanias. E por isso, agentes públicos em geral, eles não se metem nos assuntos internos de outros países. E quando a gente vê isso acontecer, trata-se de questões geopolíticas, econômicas, sociais, comerciais, mas jurisdicionais não. E isso, então, é um sinal de como há um sentimento lá no Congresso americano de que a situação aqui no Brasil é muito grave e que demanda uma resposta internacional. E é mais um parlamentar americano que se junta a essa causa, que já envolve vários parlamentares americanos, além do próprio Elon Musk, que é braço direito do Trump. E, além disso, financiou a campanha do Trump, pode financiar a campanha de vários parlamentares. E nós já temos, então, muitos parlamentares americanos com a mesma preocupação, o que vai aumentando a pressão sobre as autoridades brasileiras, porque os Estados Unidos influenciam o mundo. Inclusive, o relator para assuntos de liberdade de expressão da OEA, que veio ao Brasil, o Pedro Vaca, é influenciado pelos Estados Unidos. Se até senadores americanos estão preocupados com o Brasil ao ponto de trabalhar em prol de uma transformação, então você também não pode ficar fora dessa batalha. Mas ir para a guerra por suas liberdades, sem as devidas armas do conhecimento, vai te deixar como um cego em tiroteio, sem ter como agir de modo adequado. Próxima informação na tela. Gente, vejam que importantíssimo e gravíssimo acabou de dizer o nosso querido ex-desembargador e atual advogado, Dr. Sebastião Coelho. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui nesse país, afirmou o doutor Sebastião Coelho. Quais são essas autoridades que serão derrubadas? Assistam. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui neste país. Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação do relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica, não é? Só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muita. Temos bala na agulha e, segundo ele, o caso Felipe Martins vai derrubar autoridades aqui no Brasil. Agora a pergunta que fica é: qual é a autoridade que será derrubada, né? Nesse caso do Felipe Martins. E aí, gente? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Qual será a autoridade? Coloca a opinião sincera, né? Ligada nesse caso do Felipe Martins, é claro. A ação do governo Lula piorou. Segundo pesquisa do Datafolha, enquanto a aprovação caiu 11 pontos percentuais em 2 meses e chegou à marca de 24%, a reprovação disparou, atingindo 41%. Estes são os piores índices de avaliação de todos os mandatos do petista. A pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira desta semana, com 2.007 eleitores em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Carlo Cauti, o que te chamou a atenção nessa pesquisa, em que pese que a gente sempre faz a ressalva aí em relação a pesquisas de opinião, mas é um dado aí que chama a atenção e que nós temos relatado e acompanhado bastante aqui durante todos os programas. Primeiramente, me surpreendeu Datafolha, que é sempre uma entidade muito amiga do governo do PT. O Datafolha pontualmente conseguiu errar todas as pesquisas durante a campanha eleitoral, todas a favor do Lula, né? Obviamente. Então, Datafolha, se não me engano, deu quase 10 pontos a mais pro Lula, contra o Bolsonaro foram nem 2, né? Mas enfim, então quer dizer, se são 24% de popularidade, eu faria matar, tiraria um pouquinho assim, eliminaria uma gordurinha, deveria ser até menos do que isso. 2 pontos interessantes. Primeiro, a queda é repentina a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro? A crise do Pix. A crise daquela portaria infame da Receita Federal que queria fiscalizar as contas de todos os brasileiros, bisbilhotar a nossa movimentação bancária, e isso atingiu principalmente os brasileiros mais pobres, brasileiros que fazem bico e que não querem pagar 27,5% do salário já pequeno que eles têm para o governo Lula. Então a gente vê a curva da popularidade, eu não sei se temos o gráfico também que podemos mostrar, a curva rapidamente já estava descendente, mas tem uma queda muito mais rápida a partir de janeiro. Segundo ponto interessante, Lula perde popularidade entre os mais pobres e no Nordeste, ou seja, as camadas sociais e a região que era o bastião eleitoral do lulopetismo. Evidentemente, o problema está lá, está na qualidade de vida dessas pessoas, que não melhorou, inclusive piorou desde que o Lula entrou no seu terceiro mandato,
por causa, e aí terceiro ponto, da inflação dos alimentos. Temos um problema sério no supermercado. O carrinho está mais caro e quem sofre são os brasileiros mais pobres. Com um carrinho mais caro, com salários que não sobem, nem os programas sociais estão sendo reajustados com tanta generosidade porque não tem dinheiro, os brasileiros nas camadas sociais mais baixas sofrem e acabam ficando ressentidos com o governo que lhe prometeu picanha e cerveja, não entregou nenhuma e nem outra. E problema bônus para o governo, a segurança pública, que está um desastre. Aquilo que estamos vendo nas manchetes dos jornais de homicídios, assassínios, latrocínios, assaltos também nas grandes cidades, está afetando principalmente os mais pobres, que são as pessoas que não têm segurança particular, ultra armada, como o presidente da República, como o que inclusive aumentou o armamento da sua escolta, como os ministros do STF, e a população está à mercê dos bandidos, e esse é um presidente que, como vimos há pouco, é um presidente que defende o direito de roubar um telefone celular e não sofrer nenhum tipo de consequência judicial. Então tudo isso é o conjunto da obra que leva a ter uma popularidade mais baixa do que o pior momento de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Bolsonaro tinha 30%, Lula tem 24%, e uma popularidade que nunca antes Lula teve ao longo de seus governos. Esse governo é um desastre e os números estão aí para demonstrar isso. Pois é, Pio, eu estava vendo o gráfico que o Cauti comentou, 17 de dezembro foi a última pesquisa do Datafolha e agora esse resultado do dia 14. Realmente, ela, na curva ali da parcela dos que avaliam o governo Lula bom ou ótimo, cai de 35% para 24% agora. E os que consideram ruim e péssimo, sobe de 34% para 41%. 24% é abaixo do piso do PT. O piso do PT é sempre apontado assim, daquele que vai votar no PT, vai dizer que o presidente é ótimo de qualquer jeito, em torno de 30%. Sempre teve uma tolerância. Ou seja, que a gente coloca uma tolerância quase abusiva, nesse caso de 3 pontos percentuais, seria 27%. 24%, nós estamos falando bem abaixo de 27%. Ou seja, o piso está bem abaixo. E aí nós estamos dizendo que realmente o humor mudou. Mas o que o Datafolha está dizendo agora pela pesquisa, todo mundo percebe nas ruas. As pessoas perderam a paciência com Lula. Primeiro porque entenderam que é um blefe.